Isso aí é uma coisa sem fundamento, infundada e que não serve para nada, só para vergonha alheia. Eu, se eu sou desse sindicato, atleta, alguma coisa, eu saio. Cadê o sindicato, por exemplo, quando o Mano Menezes, treinador, xingou o quarto árbitro, depois o quarto árbitro pegou e chamou a Edna? Quando envolve o Flamengo em decisões e mais uma derrota para o Palmeiras, com o Flamengo sendo favorito, isso incomoda, incomodou tanto o sindicato, que o sindicato quis aparecer. Galera, a final da Supercopa do Brasil ainda tá dando muito o que falar. A Federação dos Atletas pediu aí uma punição ao treinador Abel Ferreira por conta do que aconteceu aí na final da Supercopa contra o Flamengo. Ele empurrou o Arrascaeta, tem também ali onde ele chutou o microfone. Coisas que acontecem no jogo, mas tem muita gente querendo aparecer aí, surfar nessa onda e querendo aparecer agora nesse momento. Abel Ferreira não é o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Acredito que essas críticas aí, essa perseguição ao Abel é exagerada, principalmente por ele estar ganhando tudo aqui no futebol brasileiro e por ser também português. A gente já viu o caso de treinadores brasileiros fazendo esse tipo de coisa e a Federação dos Atletas não apareceu. Separei aqui um trecho bem legal do debate do Jogo Aberto, os comentaristas falando aí desse pedido de punição ao treinador Abel Ferreira, falando também aí desses ataques, dessa perseguição que vem sofrendo o treinador do Verdão. Créditos do vídeo Jogo Aberto, link na descrição. Aproveita também, deixa aquele like no vídeo, dá moral aqui pro canal, deixa o like no vídeo, se inscreva, ativa também o sino das notificações para você estar recebendo todas as postagens aqui do nosso canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Então bem, então vamos mudar o assunto, porque é o seguinte, Everton, quando o bafafá é enorme, principalmente na rede social, e o povo não para de falar num assunto, sempre aparece alguém, não é, querendo dar continuidade ao tema. Agora, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais pediu uma punição mais severa, mais austera para quem? Abel Ferreira. Abel Vamos ouvir Alfredo Sampaio, presidente da entidade, falando sobre o assunto. A ideia foi da FENAPAF, é até boa a oportunidade que você está nos dando, porque estou vendo que está existindo uma confusão, as pessoas estão achando que a medida que foi tomada, ela tem alguma relação com o Flamengo, e não tem absolutamente nada contra o Flamengo, como também não tem nada absolutamente contra o Palmeiras. Foi apenas quando nós vimos o lance no jogo do sábado, que ele se interpôs de uma forma mais abrupta entre a bola e o atleta, aquilo nos causou uma preocupação muito grande. Então, na nossa cabeça, esse ofício, na realidade, nós não temos uma expectativa que o Abel seja punido. Nós temos muito mais uma expectativa que sirva de um alerta, de uma reflexão. Porque eu conheço atletas, principalmente os do passado, que se tivesse participado de uma situação daquela ali, no calor do jogo, com certeza teria empurrado o Abel. Estamos vendo às vezes do Abel Ferreira, é um excesso, e esse excesso chegou próximo ao atleta. E a federação resolveu se posicionar, como falei, para que alerte. Isso não pode acontecer. Nós já estamos sob o ataque o futebol já vem sob o ataque desse absurdo que é o racismo. Se nós tivermos mais atitudes como essa que possa gerar confusões, aí é o caos. Não há nada pessoal quanto ao Abel, muito pelo contrário. Tenho particularmente uma admiração profunda pelo trabalho dele, pela competência dele. Pelo Palmeiras, então, nem se fala, porque é um clube campeão, a gestão que está sendo feita, todos gostariam de estar lá, porque é um clube perfeito para se estar. Só que o Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo já se manifestou contrário a esse pedido que foi feito. A gente vai mostrar aqui no telão, inclusive, para poder ver o que aconteceu, não é? O Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo se manifesta sobre o acontecido com o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, na partida da Supercopa diante do Flamengo. Não compactuamos de maneira alguma com qualquer ação impetrada por qualquer entidade contra Abel Ferreira, já que a atitude é considerada por esse sindicato de jogo, que apesar de emocionalmente forte, estaria sob a responsabilidade da arbitragem, nada além disso que possa se valorizar neste momento. Aí ele diz que o sindicato, mais uma vez, se coloca à disposição do treinador palmeirense, representante da nossa classe e um grande vencedor dentro do futebol brasileiro, independentemente de ser ou não associado à nossa entidade.
Ulisses Costa, temos uma pesquisa hoje. Opa. Lê pra gente com o seu vozeirão de locutor, de narrador da Band. Pedido de punição a Abel Ferreira é justo? Sim ou não? Primeira coisa, o Ronaldo Giovanelli mandou mensagem aqui, ó. Chegou agora. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É sim. Mas como ele é invejoso, não? Ele é um invejoso, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu nem sabia que tinha esse sindicato aí porque eles nunca aparecem. Conhecia esse cara aí, Ulisses? Eu não sei nem quem é. Na moral, Alfredo em todo respeito. Sampaio. E todo respeito. Acho que também ele não deve me conhecer e tá tudo certo. Só que é o seguinte, cara. Sabe o que chama isso? Vergonha alheia. Sabe o que chama isso? Entendeu? Momento para tentar aparecer, para se destacar em alguma coisa. E já tomou uma invertida do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo. Isso é uma postura horrível. Nossa, eu não pagaria uma vergonha dessa nunca como presidente de alguma associação. Eu ficaria na minha, porque é uma decisão quem tem que tomar se foi certo ou não é o árbitro. Acabou. O árbitro podia expulsar, podia fazer o que quiser. E 1 milhão de treinadores já fizeram isso. De toda parte do mundo. Já pegaram a bola, evitaram do jogador bater lateral rápido. Todo mundo, de todo lugar do mundo existe isso. Falar que houve quase uma agressão, isso aí é uma coisa sem fundamento, infundada, e que não serve para nada, só para vergonha alheia. Eu, se eu sou desse sindicato, atleta, alguma coisa, eu saio. Só por causa disso. Não, mas tem gente que gosta de aparecer, né, Ulisses? Então, esse é o momento. Por que não foi quando o Abel ganha os títulos e esses caras aparecem? É só quando tem algum tipo de polêmica, só quando querem aparecer. É o que o Ulisses falou. Eu também não sabia nem quem era esse cara para estar falando essas coisas, mas enfim. Deixa rolar. O Sindicato dos Treinadores já se manifestou também e ele vai ficar quietinho. Chico Garcia. Renata, quando existe uma narrativa de que o Abel é um cara perseguido aqui no Brasil, eu costumo não concordar. Porque eu acho que ele recebe os cartões pelas coisas que ele faz dentro de campo. E como bem disse a nota do Sindicato dos Treinadores, tem uma arbitragem para isso. Quando o técnico passa do limite, invade a área técnica, chuta microfone, ele é expulso. Ou toma um cartão amarelo pela reclamação excessiva. Só que esse tipo de coisa, ele dá margem para a gente dizer que o tratamento com o Abel Ferreira acaba sendo diferente. Porque, como o Ulisses disse, eu estava lembrando de cabeça aqui, eu lembro do Renato Gaúcho invadindo o campo, impedindo um jogador de cobrar o lateral também. Lembro do Marcos Rocha com o Cuca na final da Libertadores, que se estranharam lá. Isso é do jogo, é normal. É legal ele chutar o microfone? Claro que não, todos nós condenamos e criticamos aqui. E ele foi punido no campo de jogo. Ele foi punido porque ele foi expulso. Agora, esse tipo de nota, eu acho que o Sindicato dos Atletas ele tem que se preocupar com uma categoria que não envolve apenas esse 1% que ganha muito bem, que está nos grandes clubes, mas sim com um calendário melhor do nosso futebol, com um cara que joga 3 meses e depois fica sem emprego o ano todo para depois... Que é a realidade do futebol na sua maioria. E não com o técnico Abel Ferreira, né? Vamos combinar. Quando você fala tratamento diferente, é nisso, que as pessoas exageram com o Abel. É isso. E eu costumeiramente não concordo com isso, porque eu acho que não. O Abel, ele também dá margem e tal. Agora, esse tipo de coisa eu acho que, poxa, é demais, sabe? Demais contra o Abel. Capelanes. Queria fazer uma pergunta para eles. Quando que eles apareceram nos últimos anos? Quando foi? Cadê o sindicato, por exemplo, quando o Mano Menezes, treinador, xingou o quarto árbitro, depois o quarto árbitro pegou e chamou a Edna, e ele acabou sendo expulso. Me parece cada vez mais uma perseguição, porque os técnicos brasileiros que fazem coisas muitas vezes até piores que o Abel Ferreira, muitas vezes até piores, é que o currículo do Abel Ferreira desde que ele chegou depõe contra ele. Mas temos vários outros treinadores que têm posturas iguais, semelhantes, parecidas ou até piores que o Abel Ferreira. Cadê o sindicato? Isso aí não passa, eu repito aqui, uma vergonha, uma verdadeira vergonha. Em relação a essa questão ainda do Abel Ferreira, eu concordo 100% com o Chico. Não é correto o cara ter esse tipo de postura, de chutar microfone, etc e tal. Mas eu queria saber, o sindicato, que tipo de postura eles tomam também com os atletas que enchem o saco da arbitragem o jogo inteiro? Eles nunca apareceram. Aparecer contra um indivíduo é muito fácil. Eu queria ver se eles conseguiram aparecer em prol da classe de jogadores que conturba pra caramba o jogo e o árbitro durante os 90 minutos. Só isso que eu queria saber, se eles já fizeram isso um dia. Me parece que não. Pois, Garbi, se você estivesse no lugar do Abel Ferreira, depois de toda essa polêmica, essa confusão, como é que você ia se controlar mais a partir de agora? Sabia que eu acho que o Abel gosta até, porque eu sinto que o brasileiro um pouco assim, falando com o brasileiro, sabe? Mas se incomoda às vezes com o sucesso do outro, cara. Você vê um cara vindo de fora, tendo esse sucesso que poucos treinadores na história do futebol brasileiro tiveram. Eu vejo que se incomoda, no meu ponto de vista se incomoda. Tanto atleta, quanto treinador, quanto parte da imprensa também, no meu ponto de vista. Eu acho que o Abel gosta, sabia? Ele fala, se estão me batendo é que eu estou no caminho certo. Ele sempre teve esse discurso assim de que também contra tudo e contra todos,
Na cabeça dele, eu acho que ele gosta. Tem uma questão que a gente já falou ontem aqui, pô, todo mundo concorda. Chutar o microfone não é legal. Você não dá um bom exemplo assim, você bicar o microfone, não é uma atitude legal. Só que, gente, pelo amor de Deus, desde que ele chegou no Brasil, repetindo aqui, desde que ele chegou no Brasil, chamam de colonizador, essa questão aí do homicídio. É um absurdo o que fazem com o cara, é um absurdo. E aparecer agora em relação a isso, pra mim, também nada a ver, completamente nada a ver. O Abel tem que, não ligar pra isso. E, na verdade, Everton, o que a gente percebe é que cada vez que tem uma polêmica envolvendo o Abel Ferreira, ele parece que fica mais forte comandando o Palmeiras. Ou seja... Sempre protagonista em títulos, brigando por todas as competições, fazendo um time que é admirado. O time do Palmeiras é completamente equilibrado, mudam poucas peças, mas a filosofia continua a mesma. A gente falava como vai ser o Palmeiras sem o Danilo, sem o Scarpa. Já nesse começo de campeonato, Paulista, Supercopa, vem o Veiga, volta a jogar um futebol em grande estilo. Aí o Gabriel Menino, que estava lá esquecido, também indisciplinado, muda o comportamento, melhora. Enfim, o Abel acaba sempre dando a volta por cima. Renata, o Galhardo é uma referência como treinador do nosso continente há muitos anos. Há muitos anos. O Galhardo é uma figura polida, uma figura mais tranquila e tal. E o Galhardo é uma história extraordinária no River Plate. Que se aproxima do Galhardo no futebol brasileiro hoje é exatamente o Abel Ferreira. Estou falando de construção de um trabalho, de um time que é chato ver a competência do Palmeiras, se é que as pessoas me entendem, que eu estou sendo irônico, né? O Palmeiras é um time implacável e aí você pega o processo do Abel de refazer esse time mesmo com as perdas, né? Perde um jogador por contusão, aí vem outro, aí vende o jogador, ele descobre outro e ele vai promovendo alterações, os jogadores vão chegando, ele erra como qualquer outro nas escolhas dos jogadores também que ele contrata, ele comete erros como qualquer outro treinador, mas os acertos dele, os acertos incomodam. Eu queria só, quando envolve o Flamengo em decisões e mais uma derrota para o Palmeiras, com o Flamengo sendo favorito, isso incomodou tanto o sindicato, que o sindicato quis aparecer. Desde o ano passado, acho que agosto do ano passado, que o sindicato não se manifestava contra absolutamente nada que acontecia no futebol brasileiro e as coisas continuam acontecendo, né? Aqui ou fora daqui envolvendo os jogadores. Aí, agora ele se manifesta. O sindicato se manifesta contra algo que o Abel fez porque é o Abel. Porque o Cuca, que eu tenho um profundo respeito, e vocês sabem muito bem o quanto eu gosto do Cuca e respeito o Cuca, ele promoveu algo muito parecido na final da Libertadores, num lance, me parece, com o Marcos Rocha, e o sindicato não falou nada. Não emitiu uma nota para repudiar a atitude do Cuca naquela oportunidade. Mas o problema é que o Abel é jovem, cabeça boa para lidar com o futebol, né? Porque o destempero dele é algo que ele precisa cuidar. É algo que ele precisa cuidar. Não dá para simplesmente a gente engolir que isso é o comportamento dele, que assim será e que vai continuar. Não, tá errado. Agora, quem tem que punir o Abel, ele tem que ser punido dentro de campo. É o árbitro ver que ele cometeu algum tipo de excesso, expulsar, o tribunal vai lá, julga e pune ele. Agora, o sindicato, Renato, aparecer para pedir punição para o Abel Ferreira, está pedindo que é o Abel. Porque se o Abel não fosse português, honestamente, pode parecer meio clichêzão ficar falando isso, mas se o Abel não fosse português, eles não pediriam. E vou para acrescentar e encerrar. Ele falou, se fosse na minha época, poderia... Não, se na sua época um jogador agride o Abel porque ele fez aquilo que ele fez no lance com a Arrascaeta, o problema estaria com o jogador da sua época, irmão. Não é com o Abel. Tá aí, galera, muita gente querendo aparecer agora, nesse momento, querendo surfar nessa onda. É um exagero o que está acontecendo com o Abel Ferreira, até parece que o Abel é o único que faz aí esse tipo de coisa. A gente já viu alguns treinadores aí, o Cuca foi um citado aí no vídeo, na final da Libertadores contra o Palmeiras mesmo, ele empurrou o Marcos Rocha. O Vitor Pereira também já chutou o microfone lá na Neoquímica Arena. O Mano Menezes também, que é um técnico que tem um comportamento aí muito agitado na beira do campo. Ele já atacou também até o treinador do Palmeiras. E essa federação aí
dos atletas profissionais nunca apareceu. Justamente agora com o Abel Ferreira, o cara tá ganhando tudo. E eu acho também que por conta dele ser português, esses ataques aí contra o treinador do Palmeiras é exagerado. Já tá ficando chato esse tipo de coisa que tá acontecendo com o Abel. E é um exagero. Eu vejo como um exagero aí essa perseguição ao treinador do Palmeiras. Concordo com o que os comentaristas falaram aí no vídeo. Se fosse um brasileiro fazendo isso, um treinador brasileiro, a Federação dos Atletas Profissionais não aparecia. Justamente agora que eles apareceram querendo surfar nessa onda aí, mas é desnecessário essa perseguição aí ao Abel Ferreira. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você acha aí dessa perseguição que vem sofrendo Abel Ferreira, muitas críticas aí, às vezes exageradas. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa o seu like também, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Valeu e até o próximo vídeo, galera.